ligadas com a Rádio Vaticano, rede católica de rádio através da Rádio Aparecida, TV Aparecida, Rede Canção Nova de rádio e televisão, Rede Milícia da Imaculada e Rede Milícia SAT, Rede Maria de Brasília, Rede Fraternidade do Rio Grande do Sul, Rádio Aliança e demais emissoras espalhadas por todo o Brasil. Saudando também as emissoras que nos retransmitem de Cabo Verde, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau e a Rádio Maria de Portugal. Sejam todos bem-vindos a esta transmissão. Maria Ângela, nestes dias em Roma, na cidade do Vaticano, estamos vivendo tempos bastante agitados, porque a visita do corpo do Padre Pio moveu a cidade. Então nós estamos assistindo realmente uma situação muito bela de religiosidade, de acompanhamento, de oração, não é verdade? Exatamente, Bruno. Os corpos, as relíquias dos santos, de Padre Pio e também de São Leopoldo Mandic chegaram aqui a Roma na quarta-feira. E desde quarta-feira que a cidade, vamos dizer, foi assim invadida pelos fiéis, tomada pelos fiéis que vieram então venerar estes dois santos, esses dois frades menores capuchinhos. E o Padre Pio é muito venerado também no Brasil, um santo muito conhecido e venerado também, em todo o mundo, né? E no Brasil também. É verdade, é bonito perceber este carinho que o italiano tem pelo Padre Pio, né? E também os nossos brasileiros, como você dizia, são tantos grupos que invocam o Padre Pio, leem a sua história, veem os seus filmes que estão aí espalhados, disponíveis, e assim tem contato com a vida deste homem, deste grande homem, que deixou-se moldar por Deus da sua juventude. Muito jovenzinho se consagrou como um frade capuchinho, entregou a sua vida a Deus e aos irmãos, e viveu realmente a serviço dos irmãos, a serviço do Evangelho, vivendo com radicalidade tudo isso. Exato, Bruno. E o Papa Francisco, neste ano, neste Jubileu da Misericórdia, propôs o Padre Pio como modelo de misericórdia, né? E o Padre Pio é considerado um generoso dispensador da misericórdia divina, porque ele sempre esteve assim disponível para todos através do acolhimento, da direção espiritual e sobretudo da administração do sacramento da penitência. O ministério do confessor, que constitui uma das numerosas características que distinguem o seu apostolado, atraía numerosos dons de fiéis ao convento de San Giovanni Rotondo, mesmo quando aquele singular confessor tratava os peregrinos com severidade aparente, ele, tomando consciência da gravidade do seu pecado e arrependendo-se sinceramente, voltavam quase sempre atrás para o abraço pacificador do perdão sacramental. Então é isso porque o Santo Padre escolheu o Padre Pio como um modelo de misericórdia neste ano Santo da Misericórdia. É muito interessante perceber, Maria Ângela, que o corpo do Padre Pio, que foi exumado não há muito tempo, em 2008 aconteceu a exumação. Desde a sua exumação, o seu corpo é exposto para a veneração dos fiéis em São Giovanni Rotondo, e é a primeira vez, então, que o seu corpo sai de São Giovanni Rotondo. Uhum. É a primeira vez que está em Roma, é a primeira vez que está em outro lugar. E batizado como Francesco Forgione, nasceu em Petrutina, próximo à cidade de Benevento, Itália, em 25 de maio de 1887. Era filho de Desde criança manifestou interesse pelas coisas de Deus. Não faltava as missas, as orações. Ainda menino mostrava grande admiração por Nossa Senhora, Jesus, tornando-se também amigo do seu anjo da guarda, Francesco. Recorria a ele muitas vezes pedindo ajuda no seu caminho para viver o Evangelho. E depois, então, o Padre Pio entrou para a vida religiosa, sentiu o seu chamado, fez os votos e foi caminhando, vivendo, amadurecendo cada vez mais a sua vocação. Em 1907, portanto, no século passado, professou os votos, estudou os estudos próprios para ser sacerdote, foi ordenado em 1910. Depois, o Padre Pio foi para São Giovanni Rotondo, onde viveu
toda a sua vida e, como você dizia, dedicou a maior parte do seu tempo para as confissões. Tantas e tantas pessoas vinham para confessar-se com ele, né? É bem possível que tenham ainda pessoas vivas que foram absolvidas do seu pecado pelo Padre Pio. É muito emocionante perceber isso, né? Uma pessoa que dedica a sua vida para um sacramento que é um sacramento bastante escondido, né? Não é um sacramento que as pessoas possam ver e tal. E o Padre Pio viveu nesse anonimato, mas não ficou anônimo. Exato, não ficou anônimo. A sua santidade, o seu exemplo, esse perfume do Evangelho tocou muitas pessoas. E o Padre Pio teve algumas iniciativas muito interessantes para ajudar as pessoas que sofriam, né? Pode dizer alguma delas para a gente? Uma delas, a Casa Sollievo, alívio, aliás, do sofrimento. Em italiano, Casa Sollievo della Sofferenza, Casa Alívio do Sofrimento. Então, foi fundado esse hospital, foi fundado por Padre Pio. O Padre Pio aconselhava, ele dirigia, estabelecia os critérios precisos para esses grupos de oração que deviam seguir a sua orientação. Então, uma dessas atividades é essa Casa Alívio do Sofrimento, que acolhe as pessoas e se dedica também a pesquisas em relação a algumas doenças, como nós podemos ver também em algumas imagens que estão sendo transmitidas neste momento da Praça São Pedro, onde estão aguardando o Papa Francisco, 60 mil pessoas que estão participando desse ano jubilar dos grupos de oração de Padre Pio. Então, um dos frutos é essa Casa Alívio do Sofrimento, que nós vimos o trabalho que eles fazem, né, inclusive de pesquisas, para descobrir a cura para determinadas doenças, e aí acolhe pessoas em um hospital, então, que é aberto a todos. Exatamente. Apesar de chamarmos casa, é um grande hospital italiano, onde pessoas de todo o mundo vêm para São Giovanni Rotondo buscando uma especialidade para a cura, para o cuidado da sua enfermidade. E a sede, Bruno, dos centros, dos grupos de oração de Padre Pio fica justamente neste hospital, na Casa Alívio do Sofrimento. É muito interessante, Mariângela, perceber que isso a gente vê com muita frequência na história dos santos, esta ligação entre a oração, a vida espiritual e o serviço aos irmãos. O Evangelho tem esses dois pilares que não se podem separar: a oração e o serviço. Nós escutamos muito frequentemente os discursos do Papa Francisco, através dos seus escritos, através das suas homilias, suas reflexões, e ele sempre nos coloca isso. Não existe uma vida cristã, uma vida de santidade para si mesmo. Não existe uma espiritualidade individual, né? É muito interessante que, mesmo quando nós rezamos pessoalmente, nós rezamos em comunidade, nós rezamos como igreja. Por exemplo, nunca nós rezamos Ave Maria, o Pai Nosso, no singular. Já percebeu isso? Roga por nós, Pai Nosso. Né? Então, assim, a oração do cristão é sempre a oração que está totalmente ligada a Deus. Nós reconhecemos Deus como nosso Pai e, ao mesmo tempo, nos reconhecemos irmãos uns dos outros. Então, é muito impressionante perceber que os santos encarnam esta realidade na vida deles. Vivem essa comunhão forte, essa comunhão estreita com o Senhor, ao mesmo tempo a comunhão com os irmãos. E como a gente estava conversando antes, Bruno, os santos, por esta vivência radical do Evangelho, de dedicarem totalmente a vida deles a Cristo e aos irmãos, eles não passam, né? São perseguidos, porque a gente sabe também que sofrem perseguições, assim como Jesus advertiu no Evangelho que quem o seguisse seria perseguido, mas eles dão um testemunho tão forte de vida, de fé, que essas pessoas não passam. Não passam. Não passam, né? Não. Nós vemos, por exemplo, na história dos grandes místicos da igreja, citamos Santo Inácio de Loyola, Santa Teresa d'Ávila e o Padre Pio, que é um místico dos nossos tempos,
né? Eu, infelizmente, não era nascido ainda naquela época, né? Imagino que nem você, mas é dos nossos tempos, né? E esses místicos sofreram. Por quê? Porque mesmo a experiência mística, né? O fato, por exemplo, de ele ter recebido os estigmas, dele ter alguns dons místicos, né? Tudo isso foi provado pela própria igreja, no sentido de que isso necessitava de um amadurecimento, de um acompanhamento, e muitas vezes isto implica sofrimento. E os santos viveram na pele este sofrimento, mas provaram que a árvore era boa porque tinha bons frutos. Você tocou num ponto que são os estigmas, que foi assim, um acontecimento que marcou intensamente a vida do Padre Pio, que se verificou na manhã do dia 20 de setembro de 1918, quando ele estava rezando diante do crucifixo, e os estigmas ou feridas foram visíveis e ficaram abertas, frescas e sangrentas por meio século. Existe um relato interessante da vida do Padre Pio, em que uma pessoa que estava desconfiando, até duvidando da sua experiência mística, dizia para ele que o Padre Pio tinha dado à igreja 50 anos de idade média. E o Padre Pio, e disse ainda que a igreja não precisava do Padre Pio. E o Padre Pio, na sua humildade, respondeu: realmente, a igreja não precisa de mim, sou eu quem preciso da igreja. É muito forte isso, muito forte, é muito forte realmente. É a humildade do Padre Pio. Os santos são pessoas humildes, né? Porque a humildade significa reconhecer-se quem você é. Não querer ser de mais, nem de menos. É simplesmente ser a pessoa que você é. Se você realmente é seguro da sua identidade, de quem você é, você não precisa ser outra pessoa, você não precisa mostrar-se, né, como alguém que você não é, mas simplesmente sendo quem você é, você é humilde, não é mesmo? E o Padre Pio realmente tinha muito autoconhecimento, muito conhecimento de Deus. Afinal, a identidade do cristão está em Jesus. Bruno, estamos vendo as imagens na Praça São Pedro. A comentarista disse que estão presentes na Praça São Pedro 80 mil pessoas. 80 mil pessoas que fazem parte desses grupos de oração de Padre Pio. Segundo dados estatísticos do Centro dos Grupos de Oração, cuja sede, como dissemos, se encontra na Casa Alívio do Sofrimento em San Giovanni Rotondo, existem no mundo aproximadamente 3.363 grupos de oração. Impressionante. Impressionante, justo. Impressionante, sim. Existem tantas iniciativas de grupos diferentes na igreja, somente de grupo do Padre Pio existe toda essa quantidade. São os frutos. São os frutos, sim. Os frutos permanecem. Realmente, as sementes que foram lançadas pelo Padre Pio permanecem frutificando. E hoje nós podemos colher desta graça. Maria Ângela, é muito interessante o fato, por exemplo, dessa iniciativa do Papa Francisco de pedir os corpos destes dois santos, corpos incorruptos, destes dois santos venham a Roma neste momento do ano da misericórdia, né? Talvez as pessoas possam se perguntar o que significa na igreja, por exemplo, venerar corpos de santos. Por que isso move tantas pessoas? E por que existe essa iniciativa do Papa Francisco em trazer esses corpos, né? É muito interessante perceber que o cristianismo é a religião do corpo. É a religião onde Jesus, Deus, se encarna em Jesus Cristo. Então, corpo no cristianismo é sagrado. E os primeiros cristãos tinham já a ideia disso, já sabiam desta realidade. E é muito bonito perceber isso que acontece neste momento. Nós estamos aí com os corpos destes dois santos, venerando, porque também nós esperamos a ressurreição do nosso próprio corpo, né? Nós temos agora imagens do Papa Francisco já na Praça
Praça de São Pedro, que vem encontrar-se com as pessoas que participam deste grupo de oração do Padre Pio. Um momento singular. No Brasil, Bruno, existe 20 grupos de oração do Padre Pio regularmente registrados, destes 3.363 que falamos antes. 20 estão no Brasil. Como nós dizíamos, no Brasil o Padre Pio é muito conhecido e muito amado. Então tem muito sentido de que cada um de vocês que nos acompanha neste momento acompanham este momento de oração com os grupos do Padre Pio. O Santo Padre, que já é devoto do Padre Pio há muito tempo, desde quando era arcebispo de Buenos Aires, e agora teve essa iniciativa belíssima do Ano da Misericórdia, de trazer que é Santos Corpus do Padre Pio e também de São Leopoldo Mandić, que é um santo croata da Ordem dos Frades Menores, capuchinhos, assim como o Padre Pio. Ele nasceu na Dalmácia em 2 de maio de 1866. E o programa de vida de São Leopoldo Mandić foi a total disponibilidade e obediência, e se rege por 2 compromissos: o apostolado silencioso do confessionário, assim como o Padre Pio, porque eles são parecidos neste sentido, os 2 santos, e a vocação ecumênica pelo regresso dos irmãos separados do Oriente. Que bonito. Então tem também um sinal ecumênico em tudo isso. Nós falávamos, você apenas citou da severidade do Padre Pio durante o sacramento da reconciliação. Muitos diziam, os relatos, que ele era pouco severo. É interessante perceber isso, porque tantas pessoas se converteram, mudaram de vida depois de uma confissão como o Padre Pio. Como um pai que realmente diz: isso não vai bem, você precisa mudar, e receber esse puxão de orelha do Padre Pio ajudou tantas pessoas. E porque no mundo em que a sociedade é um pouco, vamos dizer assim, ninguém nos corrige, fazemos as coisas e ninguém nos diz que estamos errados, e assim fazemos e continuamos errando. Mas com o Padre Pio era diferente. O Padre Pio realmente dizia, apontava a direção. E isso é bonito, Quando nós vemos, por exemplo, lemos a palavra de Deus e sabemos que Deus não suporta o pecado, mas ama o pecador. E como eram Elias, ele dizia que o mundo é muito brando com o pecado, mas duro com o pecador. Com Deus é diferente. Deus é duro com o pecado, mas brando com o pecador. Que belo isso, belo, muito belo. Muito belo mesmo. E o Papa Francisco está saudando os fiéis na Praça São Pedro, os fiéis, os peregrinos que fazem parte dos grupos de oração do Padre Pio, que neste ano jubilar se encontram com o Papa Francisco neste sábado. Tem uma frase do Padre Pio que diz, dentro deste âmbito de a gente citar essa frase, é interessante: a misericórdia de Deus será sempre maior que a tua ingratidão. Ele devia dizer a quem se confessava com ele, Interessante que realmente o maior pecado, e segundo o Padre Pio, é a ingratidão. Como a ingratidão, ela realmente é devastadora na nossa vida. Quando nós recebemos um dom maravilhoso e somos ingratos, não agradecemos e também nem mesmo recebemos este dom com alegria. É muito digo que a misericórdia de Deus seja realmente muito maior, infinitamente maior, que em não recebê-la.
Deus continua, como diria o Papa Francisco, misericordiando com a gente. Misericordiando. Legal esse termo, né? Exatamente, é um verbo. Eu acho que depois de Papa Francisco, essa palavra vai se tornar um verbo. Os italianos acham muito interessante essas adaptações que o Papa Francisco livremente faz e que realmente o verdadeiro sentido daquilo que significa a misericórdia. Falando de misericórdia, nós... Que lindo. Que sol. Francisco. E é interessante perceber que a misericórdia não é algo que está longe de nós. Não é algo que a gente precisa praticar em certos momentos da nossa vida, aparentemente mais difíceis, mas é algo que a gente pratica e nós somos chamados a praticar no cotidiano. Exatamente. Com as pessoas que são próximas a nós. E às vezes, né, Bruna, a gente fala assim de misericórdia, parece que é algo assim que está lá nas nuvens, distante da gente, mas não é bem assim, né? Faz parte do nosso dia.